A gente acabou de receber uma pergunta aqui da comunidade de quais são as vantagens de uma empresa de energia solar vender energia no mercado livre de energia. Olha, integradores de energia solar têm muitas vantagens quando eles conseguem atuar no mercado livre de energia, porque com certeza eles vão ter um cliente do grupo A que em algum momento entrou em contato com ele para colocar alguma usina e seja qual for o motivo, essa venda não foi para frente. Seja financiamento, seja local de instalação, seja também segurança no investimento desse projeto. Então, através da abertura do mercado livre de energia, o integrador ele pode retornar nesse cliente e conseguir fazer com que ele ainda tenha uma solução de economia e ele também consiga ter uma renda através dessa migração. E eu acho que, assim, é essencial para eles terem isso na carteira, porque é um produto que eles podem ter a mais sem nenhum empecilho, né? Uhum. Outra pergunta que a gente recebeu também foi como uma empresa de energia solar ela pode começar a vender energia no mercado livre de energia. Eu queria que tu já puxasse essa para a diferença de uma empresa de energia solar fechar com uma gestora e ela fechar diretamente com a comercializadora. Qual a diferença disso no dia a dia dela em relação a suporte, atendimento, a fechamento? Uhum. Olha, a partir do momento que ele busca uma comercializadora de energia, muitas vezes ele precisa ficar amarrado a essa comercializadora de energia, né? Até mesmo por conta do volume que ele vai entregar para essa comercializadora, que é diferente de uma gestora, né, que acaba levando um volume maior. Então, ele acaba tendo essa desvantagem por esse lado. Já com a gestora de energia, ele pode ter um leque de oportunidades maior, ter acesso a diferentes preços, ter acesso também a mais oportunidades, mais benefícios para o cliente dele. Então, o que eu vejo de oportunidade é isso. Você acredita que hoje chegou um integrador e disse que estava fechado com uma comercializadora e tinha mais de 3 meses que ele não conseguia fechar nenhum cliente por conta de preço? O preço muito alto. Preço muito alto, isso interfere diretamente no fechamento do contrato, tá? Então, assim, não adianta tu tá com uma comercializadora que te oferece muito suporte e tu realmente não ter essa conversão do cliente em si. E é justamente isso, né? Às vezes você fecha uma fidelidade com uma determinada empresa, no começo ela pode ser a melhor opção, seja para você ou para o seu cliente, né? Eu não sei qual a prioridade, né? Mas eu acredito que você tem que encontrar uma empresa que consiga unir os dois, que seja bom para quem está vendendo, que seja bom também para quem está comprando. Então, a partir do momento que você se vincula a uma empresa e ela passa a não ser o melhor para qualquer um desses dois, né? Acaba que o cliente perde, o vendedor também perde. Então, essa questão da fidelidade é um ponto muito importante. Perfeito. Vou pegar aqui outra pergunta que mandaram para a gente, tá? O Júlio perguntou como que funciona a negociação de contratos no mercado livre de energia. É aquela coisa, né? O mercado é livre, então você é livre para fazer o que você quiser. Então, quando você parte para negociar, você vai colocar na mesa tudo que você considera que seja benéfico para o seu cliente. Uma energia incentivada, 50, 80 ou 100, inclusão de encargo, seja total ou tenha um teto, a flexibilidade do cliente, a sazonalidade, se tem gestão, se não tem, se precisa apresentar a garantia financeira, se ele vai absorver a adequação daquele cliente, se ele vai embutir no preço. Então, o primeiro passo que ele tem que colocar é o que são os requisitos desse cliente para que ele possa migrar. Perfeito. Islara, eu vou te fazer uma pergunta agora bem besta, mas é algo que eu tenho muita dúvida. Eu queria que tu explicasse de uma forma mais simples para a galera. Qual a diferença da I0 para I100? A I0... De uma forma bem didática, assim. Falando assim sobre energia incentivada, tá? Você pode ter desconto na sua fatura de energia, na demanda e na TUS de ponta. E esse desconto você consegue através dessa energia gerada através de renováveis. E pode ser de 50, 80,
ou 100, ou também pode ser uma energia incentivada que não tem desconto. Então, você pode comprar energia incentivada de parques eólicos ou solares e não ter o desconto, porém, você está comprando uma energia que ela é incentivada, né? Isso tudo depende de quando é que ela foi conectada. Ela é diferente da Conve. A Conve, a convencional, que são de fontes de hidrelétricas, termoelétricas, enfim, ela também não tem um desconto no fio, mas ela não é renovável, tá? Então, a diferença da I0 para a I100 é justamente a I0, ela é uma energia incentivada, porém ela não tem desconto, e a I100, ela é uma energia incentivada, ela tem um desconto de 100% do fio. É preciso fazer a dedução dos impostos também, então não é exatamente 100%. Essa energia de I100, ela normalmente é mais usada lá no norte, onde a gente tem um fio bem alto. Então, é possível atingir economias com I100 de até 50% com esses clientes. Eu tenho um cliente que ele consegue ter uma economia de mais de 50% com uma I100 lá no norte. Para I100, o meu viabilizava também. Agora, para I0, diz um cenáriozinho assim para I0. Olha, eu vejo que a I0 ela pode ser utilizada naquele cliente que quer ter uma energia incentivada, tá? Porém, ele não quer pagar o preço de uma energia incentivada, tá? Porque, às vezes, ele pode ter a própria gestão, pode também já entender no mercado, já também entender de encargos, entender como é que funciona esse processo e quer ter o selo REC, mas ele não quer ter o custo de uma energia incentivada. Perfeito. O Marcos mandou uma que eu vou responder, tá? Ele perguntou como calcular a viabilidade econômica de vender energia solar no mercado livre de energia. Eu vou falar em relação à precificação, tá? O que acontece? A gente precisa entender todos os dados da fatura, pegar ali tarifa, qual o tipo de, se ele é tarifa azul, se ele é tarifa verde, pegar o histórico de 12 meses, importante, porque isso está travando muitas negociações. As distribuidoras de energia, elas não estão liberando, que é determinado por lei, mas muita gente não vai atrás, o histórico dos últimos 12 meses na fatura. Sim. Então, é algo que já era para elas todas estarem aplicando, mas nem todas estão aplicando, então acaba que você precisa pegar as 12 últimas faturas. É um saco. Há uns 5 anos atrás, a gente mandava uma cartinha mostrando todo o histórico de consumo na distribuidora, mas hoje não acontece mais isso. Então, mas... Mas aí, sempre lembra de você pegar de primeira, assim, identificou que o cliente tem GD, viu ali que tem geração de energia, viu que tem desconto na fatura, já pede as 12 faturas para o cliente, porque o que acontece? Às vezes o cliente manda 3 faturas que tem GD, e aí você não consegue calcular o risco completo de energia ali que o cliente ele vai consumir. Então, você sempre vai precisar deduzir o que ele gera e o que ele consome, porque ele só vai comprar no mercado a diferença desse valor, tá? Sim. Então, esse é um ponto que atrapalha bastante nas negociações, porque às vezes você chega com 5 faturas e você não consegue avançar na negociação, porque trava na precificação de energia. Com certeza. E esse é um ponto muito importante. Se você não tem as 12 últimas faturas de energia, você não consegue dimensionar quanto de energia esse cliente ele vai precisar. Então... E por mais que você faça um cálculo ali médio, baseado, ele não vai ser fiel 100% e... Acabei de lembrar, né, que normalmente aí com a abertura agora de mercado, nós temos visto muito a flexibilidade de mais ou menos 100. Então... Você viu que teve uma que ofereceu flexibilidade infinita? Era isso que eu ia comentar agora. A gente teve acesso a uma proposta esses dias que a comercializadora ela oferece flexibilidade livre. Ou seja, se o cliente ele comprar 10 MWh, ele pode consumir o infinito, que está incluso dentro do pacote do preço dele. Eu achei isso bem peculiar, não vou mentir, nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, só que eu vejo riscos também nessa operação, tá? Porque a comercializadora de energia, ela tem um lastro de energia e ela precisa cumprir esse lastro, né? Então, ela só vai vender o que ela tem e ela não pode vender mais que isso. Então, se ela faz muitas operações como essa, ela acaba ficando muito exposta, porque pode chegar um momento em que ela vai vender mais energia do que ela tem.
Ela pode ir ao mercado e comprar? Pode, mas não deixa de ser arriscado, né? Porque ao longo lá dos 2 meses ela vai precisar prestar conta lá com a CCE e depois possa ser que ela tenha aí um valor a pagar por conta dessa diferença de geração. Então é um ponto também muito importante a se analisar quando vem propostas dessa forma. Perfeito. Como as tarifas e os preços de energia são determinados pelo mercado livre de energia? No mercado livre de energia. Puxa essa? Então, bora lá. Os preços no mercado livre de energia, eles são definidos na conhecida mesa da comercializadora, onde nós temos lá os traders de energia, eles pegam os modelos matemáticos, Decomp, Wave, pegam D100, pegam previsibilidade de chuva, pegam uma oferta e demanda de mercado, avaliam também questões do cenário nacional, isso do mercado financeiro, realmente. Então, tudo isso vai influenciar no preço da energia, é aquela coisa. Não quer dizer que está chovendo que o preço da energia vai estar baixo. Precisa chover no lugar certo. Né? A gente precisa que os reservatórios eles tenham uma capacidade de fluxo de água interessante para que a gente tenha um preço legal. O que está acontecendo é que depois que nós tivemos todo esse cenário nacional aí de grandes desastres, né, naturais, aconteceu que a gente teve uma alta bem grande nos preços de energia. A gente vinha, né, a gente está oscilando bastante esse preço, né? Eu posso até compartilhar com vocês depois o gráfico de como é que está desde o começo, mas começou baixo, aí foi muito alto, aí baixou, aí agora já estourou de novo. Você viu que lá no Rio Grande do Sul, várias unidades consumidoras deixaram de existir, né? Com certeza. No que isso impactou diretamente para quem estava prospectando na região lá? Olha, impacta totalmente, porque acabou totalmente uma operação, né, de quem estava fazendo lá a sua prospecção e falando assim do mercado de energia. Todos os clientes, eles têm as suas obrigações financeiras na CCE e elas precisam ser cumpridas. Quando isso não acontece, é feito um rateio de inadimplência entre os que não pagaram para os que estão pagando. Então, isso acabou afetando muitas pessoas, tá? Então, isso também é um reflexo do momento de preços mais altos que nós estamos vivendo. Então, o que acontece em qualquer região do Brasil vai afetar o Brasil inteiro. Da mesma forma para quem está vendendo também. Se a pessoa está ali prospectando naquela região e ela ficou sem mercado, ela ficou sem ter onde prospectar, ela vai migrar para outra região. Então, pensa, a gente tem ali 50 pessoas atuando em uma cidade e elas ficaram sem mercado, elas não vão ficar sem trabalhar. Elas precisam ir para outro mercado. Então, isso vai impactar os outros setores. Justamente, total. Perfeito. A última pergunta que mandaram aqui na comunidade foi: quais são as tendências futuras do mercado livre de energia e como os integradores de energia solar podem se preparar para ela? Pode falar. Eu estava respirando pensando, pode responder. As tendências futuras para o mercado livre de energia, né? A gente está pegando um momento que tem algumas que já estão renovando o contrato, então ele é muito regional também. Então, ali em São Paulo, como o mercado ele já era mais aquecido, já tinha mais atuação forte lá, então a gente já está pegando um momento onde os clientes eles já estão querendo trocar de gestão. Né? Aqui no Nordeste não estão ainda, mas na minha visão, tá? Todo mundo precisa se preparar para o varejão, que é para o grupo B. Vai demorar ainda 2, 3 anos, mas quanto a gente sempre fala, né? Quanto mais forte tu estiver intensificado agora no grupo A, mais tu tiver nome, mais tu tiver carteira e mais tu tiver conhecimento, melhor tu vai se posicionar daqui para frente. Total. E digo mais, o dinheiro, ele tá na mesa agora. Então, assim, a gente tem um oceano azul ainda, por mais que o mercado abriu em janeiro, então muitas negociações já foram feitas, já estavam sendo realizadas negociações antigas, mas se a gente parar para olhar para o todo, nível Brasil,
o Mercado Livre ainda é muito novo. Ele ainda é muito novo. Totalmente. É porque é aquela coisa, eu sempre falo que eu sou a favor da democratização da energia. A Staff é a favor da democratização da energia, apesar que eu não acredite que ela vai acontecer tão cedo, né? Eu colocaria aí um prazo maior do que a antes, mas eu sou a favor porque os consumidores de baixa tensão... Sabe o que eu acho? Por conta do avanço da tecnologia. Então, mas eu vejo que a distribuidora de energia ela não está avançando nessa tecnologia. Então... Mas o cotidiano, ele cobra. Então, tipo assim, nos últimos 5 anos, o que a gente avançou de tecnologia era coisas inimagináveis. Então, assim, imagina daqui a 1 ano com tudo que a gente tem na mesa. Aí, esse ano, aí tá dominando a rotina do brasileiro. Quem imaginava que ano passado isso ia ser realidade? Hoje eu não tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha, que tá ali no teu dia a dia, que tá atuando fortemente, que não usa IA, seja no mínimo detalhe. Então, assim, na minha visão, tá? Eu só vejo que, assim, que não vai demorar tanto por conta do avanço da tecnologia nos próximos anos. Eu já penso diferente, porque eu vejo hoje nas distribuidoras que eu trabalho que muitas delas ainda não têm a opção de mandar a fatura digital, por exemplo. Elas não têm essa função. Muitas delas não têm um chat para atender os clientes. Muitas delas não têm um suporte humano para atender o cliente. Muitas delas não têm uma abertura de ordem de serviço automática. E a gente tá falando isso em 2024, que bizarro, né? Pois é, justamente. Difícil, E o que acontece, tá, nesses casos? Quando a gente parte para o mercado livre de energia, a gente tem a CCE, que ela vai regular todas as operações, e nós também temos a visão da distribuidora de energia. Quando o cliente do grupo A ele migra, ele precisa fazer uma configuração na medição dele para que a CCE também tenha acesso. Então, você pensa, todo cliente que for migrar, ele vai precisar desse medidor, entende? Então, essa tecnologia ela vai ter que ser implantada e ela vai ter que ser também instalada nesse consumidor. Então, imagina só, o custo que isso não vai gerar para a distribuidora. Hoje, eu vejo que muitas distribuidoras elas não se prepararam tanto para 14.300 e também para a abertura do mercado livre de energia. Elas não se prepararam. E o que está acontecendo? Migrações sendo atrasadas, vistorias atrasadas, contratos livres sendo atrasados. Então, tudo isso reflete. Então, o que eu vejo hoje é que a tendência é que isso demore na minha visão, na minha leitura. Então, eu não vejo distribuidora de energia tendo esse feeling. Nossa, tá todo mundo se especializando, vamos especializar também. Então, eu não vejo que isso vai acontecer. Inclusive, até no Pará, a gente está tendo um caso de aplicação incorreta do cálculo do fio B. E a distribuidora, ela tá dando o retorno, dizendo que tá certo conforme a lei. Ela já pega aquela respostazinha padrão e já manda para todo mundo. Sem se dar o trabalho de entender o cálculo em si, né? É bem o caso da inversão de fluxo, né? Ela só pega uma carta padrão, sai enviando para todo mundo, mas quando você questiona o cálculo, ela não mostra. Porque, assim, o que é certo é que Ou então ela mostra alguns gráficos padrões que ela manda para todo mundo e acha que vai colar. Aquela coisa. Antigamente eu via que as distribuidoras elas tinham cultura. Que era o quê? A cultura de ajudar o cliente. Mas sabe que isso se perdeu com a pandemia? Na minha visão, tá? O que aconteceu? Antes da pandemia, você estava ali todo dia, todo mundo tinha... Era lógico você estar ali segunda a sexta no escritório, final de semana às vezes, mas segunda a sexta você ficar ali no escritório, e hora extra e todo dia. Então você se conectava mais com todo mundo, você tinha acesso, você tinha visão. Pelo menos eu no meu estágio, eu conseguia me conectar com várias áreas. Sim. Por estar ali, por estar vivendo. Só que com a entrada do home office, mesmo eu não sendo contra, ainda sou a favor do home office. Eu sou a favor do home office. Sou a favor. Mas com a entrada do home office, perdeu-se a cultura das empresas. Então, assim,
Trago para distribuidora, empresas gigantes, mas trago para empresas pequenas também. Então, por mais que você consiga se conectar com mais pessoas, assim, eu trabalhava em multinacional na pandemia, né? Então, eu conseguia ter acesso a pessoal do Norte, Nordeste, de São Paulo, do Rio. Então, assim, eu tinha vários acessos no mesmo dia. Então, eu conseguia estar em várias regiões no mesmo dia, mas não tinha aquela cultura de, ai, vamos sentar todo mundo em uma sala e vamos sair daqui só quando resolver. Que, nossa, eu achava incrível. Eu achava incrível, a gente chamava de War Room. Sentava todo mundo, aí ficava todo mundo assim, umas 10 pessoas e a gente só saía quando resolvia. E isso, pô, troca de sorriso, troca de vamos lá, de tamo juntos, de vamos resolver. Então, isso, assim, reflete pro cliente. Reflete, com certeza. E, assim, falando como cliente mesmo, nessa época e até hoje, eu sou cliente de vários distribuidores. E eu venho percebendo que isso de resolver se perdeu. Por quê? Às vezes a gente tem um problema gigantesco aqui, gigante, que caberia nessa sala, assim, tranquilamente. Você leva para uma pessoa, a pessoa diz, não, não é comigo, é com fulano. Não, não é comigo, é com fulano. Não é comigo, não é comigo. Não existe mais, tipo, não é comigo, mas eu vou te ajudar. Sabe? Porque eu via muito isso, né? Assim, não é comigo, eu sou de tal área, mas eu sei com quem é, eu vou te conectar com essa pessoa e você vai resolver. Não, só diz que não é com ela e pronto, acabou. Na minha visão, tá? Era porque era muito simples eu falar assim, não tá comigo, mas tá com aquela pessoa que tá bem ali. Então era mais fácil do que eu chegar, mandar um e-mail para tua pessoa, mandar uma mensagem para tua pessoa. Então às vezes eu levantava, falava assim, vou pegar um café, aproveito e te levo lá. Então, isso da cultura, que tem muita gente levantando no movimento de home office, não, eu acho massa. Eu acho que isso de estar presencial, de eu acho que o híbrido, ele é a melhor opção. Porque você tem os dois. Você pode ter o seu dia de ficar em casa, mas também você tem os seus dias de ir ao escritório. Então, acaba que você vai cultivando mesmo os valores da empresa, toda aquela visão que ela tem. Sim. Então, esse é um ponto muito importante. Gente, é isso. Acabou as perguntas. É isso, galera. Obrigada, todo mundo. E mandem mais perguntas. Eu tô falando, eu só querendo ver. Tu tá gravando o áudio? Tá gravando, tá gravando. A gente vai ver agora. Eu acho que o celular parou de gravar.